Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices. E o convidado dessa semana é pra lá de especial, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque eu não tenho apenas um convidado, um é pouco, dois é bom. Tá aqui estreando com a gente também no Mover Voices, meu parceiro Bruno Ascenso. Fala, Brunão, tudo bem? Tudo bem com você, Vinicius? Tudo Todos ótimo. muito bem-vindos. Brunão é produtor do Almoço de Negócios, está todos os dias na TC Rádio, mas no Mover Voices é a primeira vez, né? Exatamente, primeira vez. Já era pra ter vindo antes, mas eu falei, vamos deixar um pouquinho pra depois e tal, fazer um suspense, né? Tava querendo escolher um convidado especial e mandou muito bem. Exatamente. Olha só, o nome do nosso convidado tem um significado sugestivo. Protetor decidido ou protetor corajoso. Você encontra as duas traduções. Coincidência ou não, é chamado com frequência por seus seguidores de pai. Pai do mercado e pai da doleta. Com uma pitada de humor e doses cavalares de conhecimento e resultado, cunhou o seu espaço no mercado financeiro. Sua trajetória o trouxe ao TC e à TC Rádio. Há alguns meses, ele participa diariamente do programa Expresso da Manhã. A afinidade imediata faz todo mundo pensar que essa parceria já existe há muito tempo. Mas isso não é surpresa para ninguém. Afinal de contas, uma das suas especialidades é estar sempre conectado. O Mover Voices conversa a partir de agora com Guilherme Cunha, do Conecta e contribuidor do TC, parceiraço aqui da TC Rádio e de todo o projeto da Mover. Fala, Gui, que bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Pô, sensacional, hein? Se eu fosse um ativo na bolsa agora, eu estaria subindo uns 20% depois dessa apresentação aí. Não é mais do que você merece, né? Menos do que você merece. Parabéns por toda a sua trajetória. A gente se conhece há pouco tempo e a gente já teve a chance de conversar algumas vezes fora do ar, entre Expresso da Manhã e Almoço de Negócios. Fui criando uma admiração muito grande por você. Você tem o seu podcast aqui, né? O De Frente com o Gui. Exato. E eu falei, vamos conseguir aqui encontrar um espaço para o Gui participar também do Mover Voice. Então, muito obrigado, Gui, por estar aqui. Pô, e vai ser um prazer também, né? Trazer um pouco dessa história maluca que a gente tem para contar e um coisa que vocês colocaram, né? Acaba sendo uma junção de conhecimentos que fizeram com que a gente chegasse até o TC e compartilhasse isso tanto para investidor, para especulador. A gente consegue, como eu posso dizer, colocar na base todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de dinheiro. Acho que esse é o mais encantador de tudo. Ô Gui, a gente sempre começa aqui, essa é a 14ª edição do Mover Voices, e via de regra a gente sempre começa contando um pouco da trajetória, né, da pessoa. Não vai ser diferente com você, mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o seu estilo de ser, seu estilo de estar, porque quem convive com você, eu nunca te vi mal-humorado. Eu ia falar do seu humor, eu até coloquei aqui no texto, né? Você é muito bem-humorado, mas não é só isso, tem muito conhecimento e a gente vai descobrir essa trajetória, como você foi se desenvolvendo. Mas esse seu perfil, esse seu jeito, porque às vezes as pessoas no mercado financeiro têm uma característica de serem mais fechada, um pouco mais séria. Você não, você é um cara que muito acessível, que conversa com todo mundo. Sempre foi assim? Ou essa personalidade você foi construindo pouco a pouco? Sempre foi assim. Eu acho que desde a escola, aonde a gente se destacava, a diretora cortava, né? Então eu estudei numa escola ali de freira, mas aí essa movimentação de conversar mais, eu sempre falei muito alto também, então chamou isso a atenção e dava uma retraída. Quando eu fui para o banco, eu entendi que o diferencial seria esse, né? Então eu trabalhei em bancos e bancos normalmente também é isso, né? Você faz um atendimento rápido, necessário, encaminha e matou a jogada. Aí eu queria entender o problema da pessoa, eu queria dar um abraço nela, porque, eu sempre pensei, se o cara saiu de casa com um problema, ele chegar até mim, eu passar um telefone, eu trouxe outro problema. Então eu abraçava a causa, queria entender e etc. E quando eu fui abrir a empresa, o Conecta, o slogan dela é: o importante é estar inspirado. Foi muito impactante isso. Quando a gente for criar o business plan da Conecta, a gente pegou e colocou esse slogan porque a grande maioria das pessoas, com o passar do tempo, esquecem o propósito. Por isso que elas ficam, às vezes, mais fechadas, mais retraídas, mais mal-humoradas, porque depois de um determinado período você esquece do propósito e foca no que? Às vezes, dinheiro. Você foca em outras diretrizes que não estão sob seu controle. Às vezes não vem dinheiro, às vezes não vem um convidado, às vezes não vem uma expectativa que você gerou referente a um projeto, e aí te desanima. Então, a todo dia eu acordo
inspirado. Independente se eu vendi dólar, o dólar subiu, se eu comprei uma ação caiu, se o cliente me pagou, se ele não pagou. Então, independente do que aconteça, quando eu acordo e venho para o TC, quando eu acordo e vou me expor para qualquer outra situação, inspirado sempre, que eu acho que é o que prevalece e faz com que você tenha uma caminhada mais sustentável. Porque também, cara, ficar fechadão, botar um terno lá e tá cheio de conhecimento e não expandir isso, não colocar isso em prática, não serve pra nada. Vou passar a palavra pro Bruno. Vocês foram parceiros, né? No Expresso da Manhã. Hoje o Bruno está como produtor do Almoço de Negócio, mas co-apresentou o Expresso da Manhã durante muito tempo. Então tem uma sintonia fina aqui entre os dois. Mas antes disso, só pra gente não perder esse ensejo, Gui, porque, muito legal, né? Essa questão de estar bem-humorado, de receber bem as pessoas, mas isso, ao longo da sua trajetória, já te prejudicou em algum momento? A pessoa olhar e falar assim, esse cara é muito brincalhão, não tem tanta credibilidade quanto aquele que é o mais sisudo. Já aconteceu ou nunca? Sim, é um teste, né? A galera acaba fazendo um teste. Quando eu fiz uma migração de carreira que era do Itaú Varejo, então eu trabalhei no Itaú Varejo Empresas e fui pro Personalité, na maior dúvida de todas, né? E além de tudo eu tenho a língua presa, né? Então, para ajudar, além de uma personalidade um pouco diferente, a gente acaba tendo a língua presa. Então, quando eu fui pro Personalité, aqui na capital, né, em São Paulo, e comecei a atender os milionários, foi um teste. O Itaú acabou fazendo um teste, que deu muito certo. Então, assim, a gente viu que dentro de uma carteira de clientes de 400 pessoas, 10 foram relutantes e não queriam ser daquele formato. Então, seguiram os clientes e os outros 300 e poucos acharam sensacional. Porque, de novo, cria-se um paradigma do que é correto e o que não é. E aí, normalmente, principalmente o cara que tem grana, o cara que tá lá investindo, o recebimento que ele tem de atendimento, qual que é? É o máximo respeito e nunca vai ser falado a real. Eu acho que esse é o X da questão. Você tem um sentimento de medo, né? De atender aquelas pessoas. E eu trato 100% das pessoas igual. Pode ser o cara que tem 5 bilhões ou ele tem 5 reais, a gente faz esse mesmo atendimento nessa mesma personalidade. Então, eu acho que ninguém acaba, como eu posso dizer, agradando todo mundo, né? Tem um estereótipo do que seria o mais correto, mas quando você foge da curva por um bem, né, por um propósito maior, eu acho que os 10, 15 que se incomodam talvez perderam a oportunidade de ouvir uma realidade maior, né, ter um atendimento mais verdadeiro, e aí quem credibilizou acaba botando uma fé e vai legal. Então, assim, no Itaú fez um teste e valeu a pena. Dentro do Conecta, eu acho que foi um dos maiores diferenciais, todo mundo gosta muito. Fiz parte de uma empresa de educação e isso foi o maior diferencial de todos. E agora no TC, Chapolin dolarizado, né? Funcionou. Ainda nessa toada, você nunca pensou em exercer essa sua aptidão para comunicação que você claramente tem e mostra todos os dias para todo mundo que acompanha a rádio, o seu trabalho no Conecta também, como uma coisa especializada nisso, uma coisa mais voltada para a comunicação mesmo? Porque ela abre portas, né? Você pode fazer muitas coisas usando a comunicação, mas você nunca pensou em uma toada mais focada nisso? Não me descobriram ainda. A gente na felicidade descobriu. Eu vim para essa área educacional e aí eu comecei a entender que funcionava, porque dentro de uma agência bancária ou dentro do escritório, você tem as suas limitações, né? Então você é outra pessoa, não existe um lance tanto da comunicação. Você passa a informação, você faz o atendimento, mas a comunicação não. E aí no educacional eu consegui entender isso. Porque, olha que loucura, né? Eu fiz administração para entrar no banco e estar aqui hoje, né? Nessa trajetória. Mas, na verdade, eu queria ser professor. Então, se me perguntasse o que eu queria ser quando eu crescer, era professor. Então, eu passei no Oswaldo Cruz, letras, queria dar aula de gramática. Aí depois eu falei, não, cara, que loucura, né? Porque você olha as pessoas ao seu redor, eu falei, mano, que loucura. E aí eu vi o aluno, não fui um aluno exemplar, né? Aquele aluno sangue bom, eu fui um aluno que deu trabalho. Aí eu falei, eu não vou ser professor não. E recuei e fui para essa área de finanças. Mas eu queria ser professor, queria ter essa movimentação de comunicação, estar já falando para mais pessoas. E aí quando eu entrei na área educacional para a Bolsa, foi sensacional, que juntou o útil ao agradável, então é um negócio que eu era apaixonado, sou apaixonado, que é Bolsa, juntamente com a comunicação, e a TC Rádio foi que apadrinhou, realmente, ali, colocar o microfone e falar, vai, manda bala, e aí a gente conseguiu se organizar, mas até hoje, inclusive, eu nunca pensei em fazer nada diferente do que realmente convidam, não falar assim, vou fazer uma movimentação, vou fazer uma palestra e tudo mais, não, nunca
correr atrás. Se quiserem aí, ó, o meu link tá aqui. Clica aqui, arrasta pra cima, clica aqui. E manda lá. Ó, a gente vai falar sobre a trajetória do Gui, que tem muito assunto. Mas falando especificamente, antes da gente chegar na trajetória, o começo, vamos iniciar pelo fim. Vamos falar do seu podcast, porque você tem um podcast também, que é transmitido aqui, né, dentro do canal do YouTube, do TC, que é o De Frente com o Gui. O nome é muito bom, faz analogia ao De Frente com a Gabi. Você assistia o De Frente com a Gabi? Assistia, sensacional. Foi Aí um dos motivos aí ali. ela falava lá, uma cor. Isso. Aí você responde. A gente tem as rapidinhas com o Gui. E aí a gente acaba trazendo essas perguntas Uma rápidas. ação. Isso, Pô, eu já falei isso pra você, o slogan, mas muito bom. É um podcast que vai te deixar rico de informação. Falei, puta, eu queria ter pensado nisso antes, porque é muito bom. E tem dado muito certo também, né? E o Bruno falou do seu poder de comunicação. Hoje você está sendo entrevistado, mas no podcast você é um entrevistador. Como está sendo descobrir histórias de pessoas? Você estuda elas antes? Como está sendo essa experiência de tocar um podcast? Cara, sinceramente, não estudo a pessoa, eu tento entender a base do que ela foi. Então são pessoas que talvez eu até admire, né? Então isso eu acho sensacional. Então hoje nós tivemos 4 edições, sendo o primeiro que é o Tato. Então o Tato foi o cara que me apadrinhou aqui dentro. Quando eu cheguei perdidaço. A gente fez essa movimentação do evento e o Tato foi a primeira pessoa que falou assim, pô, eu vou no evento, vou entender quem é o Guilherme e tudo mais. E aí a história dele no evento boa, né? Eu achei sensacional. Eu falei, cara, que cara louco, ele faz parte do Gente com a Gente, né? Então o Tato foi esse primeiro entrevistado. Depois eu trouxe o Fabrício, que é um cara que quebra uma regra muito forte. Eu não acreditava até então que dava para começar com R$1.000. Né? Pô, é um cara que começou realmente com R$1.000 alguns anos atrás e tá batendo a casa do 1 milhão e tem 1.000 pregões auditados. Aí você fala assim, cara, não dá pra deixar no anonimato. Não dá pra você pegar e não contar essa história. Você vai entender o porquê da resposta final. Tem a Babi, né? A Babi veio e a Babi é uma história que quem é da minha geração, né? Eu sou de 89, pegou a época do Pânico na TV bombando. Era uma situação muito agressiva. Esse aqui não perdia um. Não, eu via mesmo, é verdade. Eu sei, ele falou... eu também assistia pra caramba. E aí você fala, né, cara, que loucura. Era um programa que rompeu barreira de Fantástico, pegou audiência. Batia Globo. E isso foi muito forte. E eu cheguei... Na Rede TV, né? Que é uma emissora muito menor, né? E conseguia bater a Globo. Pô, e ganhou muito dinheiro, né? Sim. Ganhou-se muito dinheiro. E aí a gente criou um relacionamento porque eu fui tendo empresas no meio do caminho que fazia sentido publicidade com a Babi. E aí na pandemia, nós estávamos num projeto de live, eu fui fazer uma live e descobri que ela estava ferrada de grana. Aí eu falei, pô, cara, educação financeira. A gente tem que contar a história de alguém que você viu na televisão e acha que tá rica, milionária, etc. E não está. Ela deixou isso público aqui com a gente. E a Ellen, porque a gente teve uma visão inicial da seguinte forma. A Ellen da TC Rádio, pra quem não sabe. Porque tem muita gente querendo entrar no mercado financeiro. E, a Ellen é notoriamente que foi modelo, tem a história base dela nas mídias sociais, mas como é que ela entrou no mercado financeiro? E aí ela contou uma história também surreal de bom, quem não assistiu sai hoje. Inclusive, a movimentação, porque são histórias que inspiram. Então, o De Frente com o Gui nasceu com a ideia de que vamos pegar histórias que vão engajar e trazer insights para empresários e investidor. Né? Então, essas 4 pessoas que foram entrevistadas até aqui, quando você pega os cortes ou os momentos que elas trouxeram com mais inspiração à conversa, você fala, beleza. Que nem a Babi falou um negócio de poupança. Você já entende porque não pode investir na poupança. Você fala do Tato quando ele quebrou, que você não pode nunca ter uma reserva. O gerenciamento do Fabrício, a garra que tem que ter e o foco da Ellen. Então, se você pegar, o podcast vai ter um começo, meio e fim. No último episódio, se você assistiu todos, você pegou uma melhor série de todas de educação. Você fez uma faculdade. Ouvindo o podcast, basicamente, você fez uma faculdade, um MBA, né? Que você pegou as experiências dessas pessoas e se forma uma pessoa muito melhor. Demais. E é muito interessante notar, pra quem não sabe, o Gui, antes de chegar aqui no TC, ele foi entrevistado no Expresso da Manhã. Teve ali, inclusive, de frente ali, eu lembro perfeitamente, ele de frente comigo ali, e eu lembro de ter percebido que era um entrevistado diferente, assim. Porque ele falava com muito mais liberdade, ele não se sentia acanhado por câmera, por microfone. Parecia realmente que ele tava ali já, vai parecer meio clichê falar isso, mas parecia que ele tava ali muito à vontade, muito em casa, assim, e ver que hoje essa é a casa dele é muito interessante, e ver você continuando exercendo essa posição que já te parecia muito familiar no podcast é muito legal, e parabéns pelo trabalho, Gui. Valeu. E sabe o que é legal? No começo de tudo, inclusive, quando abri a caixinha de pergunta, muita gente escreveu assim, ó, a camisa vestiu bem.
Porque, pô, eu conquistei uma camiseta do TC aqui também, falar real, hein? Ó, cheguei aqui e falei, pô, preciso de uma camiseta. Quando eu vesti a camiseta e postei a primeira foto aqui, a galera falou, cara, vestiu bem. Você ficou mais alegre, né? Funcionou. E realmente é isso, né? Cheguei aqui, todos vocês receberam num braço aberto muito forte, a área comercial, a rádio. Foi uma situação sensacional que também facilita muito o nosso trabalho, essa é a verdade. Chegou um craque, algum time de futebol, né? Chega um camisa 10 assim, tem que receber entrosado bem, não tem já, nem né? como ser diferente. Mas vamos agora para sua trajetória, Gui. Até chegar ao TC, como que foi esse projeto, né? Você falou bastante do banco. O Itaú foi o primeiro lugar que você trabalhou pensando assim em instituição financeira? Quase. Quase, não foi o primeiro. Eu peguei para escolher a faculdade, né? Eu olhei e falei, o que para trabalhar em banco eu preciso fazer? Você queria sempre trabalhar em banco, sempre foi uma ideia. Banco. Minha família tem um restaurante na cidade de Jundiaí, e aí eu ajudava nessa parte financeira, de emissão de cheque, tinha cheque na época, né? Puta, 89, pessoal, 32 anos, ó, dor nas costas. E aí fui para essa parte financeira, fazer emissão de cheque, etc. E ia até o banco levar um malote. E aí um belo dia nessa HSBC, tinha conta no banco HSBC na empresa, eu fui levar esse malote e era um dia que tava um caos, pai. Mas era um caos gigantesco, devia ser dia de pagamento, sei lá. E aí tinha uma senhorinha perdidaça no meio do caminho e a menina do Posso Ajudar foi lá e ajudou. A gratidão da senhorinha foi um negócio bonito de ver. Aí eu falei, quero fazer isso aqui. Pô, um povo bem vestido, né? É um povo de banco bem vestido, ajudando a população. O pessoal é grato, vou entrar no banco. E aí, nessa de entrar no banco, o que eu preciso estudar? Né? Tem uma faculdade que é perfeita para quem quer trabalhar em banco e não sabe o que fazer. Administração de empresas. A real é essa. Eu entrei na faculdade de administração e eu até brinco, né? Putz, o meu é pra lua, às vezes, forte. Porque eu entrei, não sei se podia, depois vocês editam aí. To the moon. Pelo horário aqui, pode. Aí eu entrei na faculdade, e na faculdade tinha um programa de estágio já, pela própria faculdade. Você se cadastrava e a faculdade ia desmembrando em algumas companhias, algumas empresas que também estavam procurando estágio. Putz, aí tem um banco cooperativo Sicredi. Gente que coopera, cresce. E aí me chamaram o Guilherme naquele semestre, logo no começo do primeiro ano da faculdade, para poder fazer essa movimentação de estágio, escriturar, abertura de conta e tudo mais. Passei muito rápido por essa etapa no Sicredi, porque, cara, é isso, né? Em Jundiaí é médico. Era só para médico, era uma cooperativa de médico. Então a galera que lá conhecia, né? A grande maioria dos pais de amigo meu são médicos e etc. em Jundiaí. Aí não deu, né? Porque daí eu fui trabalhar desse jeito, nessa, entre aspas, zoeira, foi crescendo muito rápido. Nesse crescimento muito rápido, eu já tirei a CPA, que eu falei, opa, peraí, mesma coisa. Para eu crescer dentro do banco, eu preciso tirar uma certificação. Já fui lá e tirei a CPA. E aí, num belo dia, atendendo o telefone, existiu uma empresa terceirizada do Itaú que estava fazendo uma pesquisa, exatamente para saber se tinha alguém para indicar. Aí a mulher falou assim, putz, você tinha que ter 20 e poucos anos, tá cursando a faculdade de administração, em tal semestre, para entrar num projeto de trainee do Itaú. Eu falei, cara, eu não vou indicar ninguém, sou eu. Você me ligou, você me achou, que loucura, vambora. E aí eu fiz uma entrevista hardcore aqui em São Paulo. Hoje eu não passaria. Eu falo tranquilamente, isso não passa. Na entrevista de hoje, matemática, redação, papapá e etc. Não conseguiria talvez passar hoje, passei. Entrei nesse projeto de trainee do Itaú e fiquei por lá até encerrar no Personalité. Essa foi minha carreira bancária oficialmente. Demais. E comparando o que você faz hoje, a sua atuação hoje no Conecta aqui na TC Rádio, com essa outra atuação no banco aqui, um pouco mais skin in the game, assim por assim dizer, quais semelhanças, quais diferenças você traria, assim, mais evidentes? Cara, eu acho que o Personalité eu tenho uma gratidão gigantesca, porque ele me formou, né, a respeito de... Tem alguns DNAs, né, eles chamam de DNA, que é o lance de todos pelo cliente, você ser o lance ético, e realmente é assim, as pessoas acham que não, né, por causa do lance de banco, metas, etc. Não, o Personalité é uma situação totalmente diferente. Então, eu realmente absorvia o cliente, o seu patrimônio e qual que seria a melhor tomada de decisão para ele. Então, nós tínhamos uma meta de captação. Você tem que captar 5 milhões por mês. Beleza, vamos correr atrás lá e captar os 5 milhões, mas não tem essa política desse produto do Itaú. Então, a gente podia ouvir e fazer a distribuição do recurso do que o cliente precisava realmente, que era bom para ele. E eu trouxe muito isso para tudo.
Então, na hora de ensinar as pessoas, eu não vou ensinar um negócio XYZ ou um negócio que eu não faço. Porque eu aprendi isso no Itaú, que deu tudo muito certo na minha carreira lá, que era o mais ético, o mais correto de fazer. E a mesma coisa dentro do TC. Então eu tive um conhecimento muito grande de mercado financeiro, investimentos e bolsa dentro do Itaú, que me forma um profissional hoje, acredito muito bem no que eu faço, e no TC muito disso. Cara, eu penso muito antes de falar alguma coisa de bolsa, imaginando se vai ser bom para todo mundo que tem aquele movimento que está me seguindo, aquele determinado patrimônio, porque é a escala. Então, no Personality eu sentava e conversava com você. Se tem tanto de dinheiro, fica mais fácil. Então, hoje, esse aprendizado de ética e indicar o que é melhor realmente para as pessoas, não um lance... que nem eu vejo muito assim, as pessoas erram e não fazem. Eu fico muito bravo com isso. O cara vai lá e fala assim, ação tal é boa pra caramba, começa a dar errado, ele não vai e não tira ela. A grande maioria dos players, dos influencers, até mesmo analistas, não faz isso. Eu sou o cara que deixa o público o mais rápido possível. O mais rápido possível. Errei, cara, puta, foi mal, sai, porque eu não sei quanto você colocou de dinheiro. Não sei se você colocou 1.000, 1 milhão, todo o seu dinheiro. Então, acho que essa formação que o banco me trouxe, né, acabou fazendo uma positividade legal pelo que eu faço hoje em dia. Muito legal. E a gente vai chegar ao Conecta, porque a ponte é justamente, sai do Itaú para montar o Conecta, né? Mas antes de falar dessa ponte, que a gente está construindo aqui a trajetória do Gui. Isso, não me perco também. Nossa, você vai 10 horas de podcast. É o mapa do Gui Cunha aqui. Mas o Bruno trouxe esse ponto legal que você levantou bem também. A gente hoje, o Gui, vive numa era digital em que às vezes as próprias pessoas, os próprios seguidores, eles querem um caminho mais fácil. Ele não quer tanto entender o racional de investimento, ele quer que você diga qual é o papel. Isso, quando acerta, é ótimo, porque você, qualquer outro investidor, qualquer outro influenciador também, né, pessoa que tem muitos seguidores, que tem relevância, são, assim, endeusados, né? Fala, olha, o cara é fera, é craque e tal. Mas quando erra também, a pessoa dificilmente vai falar, não, mas a decisão que eu tomei a decisão. Geralmente vai falar, não, mas eu comprei porque o Gui Cunha disse que era pra comprar. Ó, o Gui Cunha tá errando, o Gui Cunha não errava assim antes, não sei o quê. Como você lida com isso? Com o reconhecimento do acerto, que é inerente, ele sempre vem, mas também, às vezes, com uma transferência de responsabilidade, como, eu comprei o que o Gui Cunha disse ali que pra ele fazia sentido, mas ele deixou público, eu fui na dele e me dei mal, a culpa é dele. Como você lida com essas duas situações? Muito bem, muito tranquilo. Porque eu tô muito em paz quando eu vou lá, como eu falei, eu penso 100 milhões de vezes antes de falar alguma coisa, porque eu não sei se isso enquadra no perfil de todo mundo que tá me ouvindo. Então, quando você faz este movimento, a sua assertividade é maior. Porque tem muita gente falando muita coisa toda hora. Uma hora vai errar, né? Sim. Então, quando você... Por exemplo, eu foco bastante no câmbio aqui, né? Bastante no dólar, que é um ativo bem injusto, inclusive. Né? Economista todo dia fala alguma coisa. Tem economista falando a 6, economista falando a 4, fica em 5. Ninguém acertou. E aí é uma movimentação ainda no intradiário. Mas, quando eu erro, que nem eu falei, o que eu fico mais em paz? Quando eu erro, eu já deixo o público rapidamente. Quem é o hater, né? Quem é o hater ou para de seguir, é um cara que não está preparado para esse tipo de movimento. Que daí é um problema brasileiro, não tem educação financeira, não sabe os riscos que estão correndo, vai copiar, aí quando tá ganhando vai ficar positivo, tudo bem, alegria e ousadia, mas quando dá errado, o cara ou ele simplesmente xinga e vai embora. Os meus haters são assim, tem muito pouco, acho que eu tenho 10. O cara xingou, né, e não fica insistindo, xinga e vai embora, ou ele simplesmente para de seguir. Mas quem entende do movimento é muito tranquilo. Então, sabe assim, que faz parte do jogo. Lógico. Então, por exemplo, esses dias eu perdi 51 mil reais no dólar. Tomei 51 pontos. Porque pra mim não ia romper, era R$5,40, máximo de fluxo, pode vir fiscal, pode vir tudo que não passa em 40. Foi pra 5,45. Eu vou ficar segurando a operação? Vai, porque vai pra 6, tem gente falando que é 6. Aí você fala, vambora, encerrei a operação, tomei 51 pontos de dólar, que correspondeu a 51 mil, tava com 100 contratos. Hoje eu tô positivo 20 mil. Então, o que eu gosto de passar para as pessoas? Se você parou porque eu errei essa movimentação do dólar, você perdeu 51 mil comigo. Se você continuou no racional, na tese, tá entendendo o que a gente tá falando, você tá mais de 20 mil positivo. Você recuperou os 51 mil que perdeu e ganhou mais 20. Exato, porque tava errado. Ou proporcional ao quanto investiu, né? Isso. Então, assim, para mim, a região de preço estava errada, aquele movimento foi atípico, não temos controle sobre isso, então vai lá e estopa, né? Eu voltei na mesma operação.
Eu ganhei dinheiro no mesmo região de preço, no mesma movimentação, que daí ela correspondeu, inclusive ontem foi a virada de chave, foi a maior queda desde de dezembro de 2020, que era o que a gente estava projetando no começo do mês, aconteceu no final. Então, a renda variável, a gente consegue estudar, a gente consegue ver o racional, ver as maiores probabilidades, mas a gente não tem controle. Então, acho que, de novo, o mais importante é errar. O erro estava na TC Rádio 10h30 da manhã, eu estopei a operação do celular. 51 mil reais. E na paz, velho. Eu falei, olha, pessoal, erramos, rompeu 5,40, tô fora, só volta amanhã, não tem mais ponto para hoje não, e matou a jogada. Assim como tem ações que a gente fez ali, um puta de um estudo, fui até a empresa, e a curva de juros, todo o cenário macro também foi lá e começou a entregar. Mas, aonde a gente estopou, para onde ela chegou, aí as pessoas falam, puta, que bom que você errou nos R$3. Você não errou num real e alguma coisa que já teria depreciado bem mais. Mas no final das contas, para materializar, na trajetória, a gente pode falar de vários cases, o acumulado é muito bom. Então acho que essa é a minha paz. Vai ter, óbvio, o cara que quer tudo pronto, e o cara que quer tudo pronto, ele só vai seguir você quando tá indo bem, quando você tá indo mal, tchau, vai embora. Mas o cara que entende o seu racional, entende a sua oratória, por isso que é legal o Guilherme Cunha, tem uma oratória meio que particular. E quem entende essa oratória e vai seguindo, a prosperidade ela é muito grande. A gente tenta sempre replicar o que a gente faz para as pessoas e elas vão prosperar junto com a gente. E Gui, você tocou num ponto nevrálgico assim que eu queria explorar, inclusive. Muito analista, muito economista costuma dizer que você projetar para onde vai câmbio, o dólar, é acabar com a sua própria carreira. É sujar o nome, entre aspas, e eu né? fico todo dia fazendo isso. Era justamente nessa linha que eu ia perguntar. Então, por que escolher operar o câmbio? Porque ninguém faz. Tem muita gente vendendo ilusão. Então, você pega a internet hoje, câmbio dá muito dinheiro. É muito difícil. É um dos ativos mais difíceis que tem na Bolsa de Valores. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, estudei lá. 99% das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores, no day trade de câmbio, principalmente. Porque é muito difícil. Volátil. É volátil, né? Mas no final das contas, a gente entendeu de tanto ver, cara. Acho que essa é real. Como é que você aprendeu o dólar? Aprendi dólar dentro da Atom, né? Dentro da Atom, fazendo operação de day trade, entendi o racional de prazos maiores dentro do Itaú nos fundos. Dentro da Atom, eu aprendi, de fato, a movimentação de câmbio. E de tanto ver, você já sabe o racional. Então, a minha formação no câmbio não é de economista de livro, que o cara lê e fala assim, mas quando os juros está tal situação, a projeção esperada... Cara, sei lá, eu acho uma balela isso. Sinceramente, você olha preço todo dia no gráfico, você vê o quanto que ele anda para cima, quanto que ele anda para baixo no cenário de quando o mercado americano está abrindo negativo, quando ele está abrindo positivo, você começa a ver racional que não está no livro. Eu até brinco, né? Tem uma galera que fala, mano, você vive o dólar, você namora o dólar, você casou com o dólar, e essa é real. De tanto você ver a movimentação de preço, você acaba conseguindo estimar para o dia. E aí, de novo, quando eu falo pro final do ano é 4,70, 4,60, eu tô falando por outra pessoa. Tô falando pelo analista nosso do Conecta, que pega gráfico, pega fundamento, etc. Mas no intradiário, a gente tem essa assertividade tão bizarra, eu classifico como bizarro, porque todo mundo erra. E a gente acerta 80%, 70% dos dias, porque a gente viveu o dólar de 2017 a hoje, todos os dias. Dólar andando 20 pontos no dia, que era 2017, 30, 40 em 2018 e 100 na pandemia, a gente acompanhou todas as mudanças, ganhou e perdeu dinheiro em todas as mudanças, e as pessoas se atualizam por livre, não na plataforma. Então, por isso todo mundo erra. Por isso que eu sempre fico zoando, cara. Você pega uma movimentação de uma grande empresa de comunicação do mercado financeiro, você vai ver que tem corretora botando a R$6 e botando a 4. E é do mesmo grupo. Porque eles falam assim, a gente acertou. Porque, cara, é muito difícil você pegar realmente para prazos maiores, porque todo dia acontece um momento assim. Quem acreditar que depois de uma pandemia tem uma guerra? Pois é. Entendeu? Então o cara que tá Como projetando... você precifica isso? Né? O cara tá projetando o final do ano, ele jamais vai conseguir acontecer, ele sempre vai errar. Mas agora no intradiário, que a gente tem amparado, gráfico, preço, mercado de futuros, só erra quem é ansiosão. Ou quando acontece uma notícia no meio do caminho. Isso pode acontecer. Porque eu tava falando aqui, é difícil, né? Porque é muito volátil, é um ativo bastante volátil, mas qual ativo na bolsa não é? A questão é que o dólar, além dessa volatilidade que é intrínseca ao ativo, você ainda tem fatores macroeconômicos
que pesam muito e fatores que, vamos chamar assim, pontos fora da curva. A guerra foi um deles. Quem estava precificando guerra, né? No entanto, o Gui, você tem que ter aí uma capacidade também, principalmente quando acontecem esses fatores fora da curva, de olhar um cenário e de tentar projetar o dia seguinte. Então, eu me lembro bem, assim, quando aconteceu a guerra, eu tava no meu apartamento, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, acabou o jogo do Palmeiras, eu comecei a mandar mensagem para vários amigos que cobriram a Copa do Mundo na Rússia. Eu falei, cara, você tem contato aí de algum brasileiro que mora na Rússia? Eu quero falar com todo mundo. Eu na hora ali, nem pensei no dólar, tava pensando na TC Rádio, quem que a gente ia colocar no ar no dia seguinte para falar. Eu imagino, te ouvindo aqui, que você quando acordou ou nem dormiu sabendo da guerra, você pensou no dólar na hora. Foi isso mesmo? Como, sabe, é isso? É viver olhando um fato, acontecer o fato, projetar o dia seguinte, como o dólar vai responder a isso. Perfeito, exatamente isso. Eu vivo hoje, vamos pensar, o Guilherme Cunha na intimidade mental, né? Antes de dormir, eu tô pensando no dólar e nos papéis que eu tenho. Quando eu vou acordar, a primeira coisa que eu faço ao acordar é dar um beijo na testa da minha gata, pegar o celular e ver o mercado americano como é que tá abrindo e commodity. Então, eu vivo o mercado financeiro porque hoje, e isso é legal também de falar, demorei muito tempo, mas hoje minha principal fonte de renda é o mercado. Não é o Conecta, não é o TC, não é nada disso, é o mercado financeiro. Tá público, eu fiz 31 mil reais ontem. Né? Então, assim, é bastante dinheiro, porque o estudo foi muito massivo, muito maçante, e a atualização ela é diária. Por isso que eu acho que é extremamente importante você entender. E eu passei por tudo, né? Eu já passei por guerra, já passei por Copa, já passei por 2 eleições, passei por pandemia. Então, quando acontecem as coisas hoje, que muita gente vende como causa, fala, mano, é sério? Que você vai achar que o dólar vai subir realmente? Você vai falar que o dólar vai subir para R$6 para mais de, sei lá, 10, 15 mil pessoas? Não faz sentido, porque a gente já vive, e dia a dia, no dia a dia, todo santo, acho que só no sábado que não. Sábado acho que é o único dia que eu não penso em dólar, porque eu não abro caixinha de pergunta, ninguém pergunta se ele vai subir ou se ele vai cair, mas de domingo a sexta-feira, basicamente tudo que a gente faz é pensando em câmbio, mercado de futuros e projetando as ações, porque é meu trabalho, né? Então eu tenho que ser excelente nisso. E isso desde que você fez o Conecta. Pra gente finalizar a história aqui do Gui. Você fica no Itaú, termina a sua carreira dentro do Itaú Personalité. Isso é em que ano, Gui, por favor? Eu finalizei exatamente em fevereiro de 2015 e abri o Conecta em março de 2015. Um mês depois. Eu já saí para fazer esse movimento. Você já tinha, portanto, a ideia. Como que surgiu o Conecta? Como que você falou assim, pô, vou empreender. Vou abrir minha própria empresa. Tá preparado? Agora é a hora. Avenida Paulista, número 2202, Shopping Center 3. Você desce a escada, tem um Itaú Personalité maravilhoso. Você trabalhava lá? É. Ah, eu fiz Casper, pô. É ali, o Brunão também. Eu também, é ali do lado. exatamente. Agência 9634. E aí, pô, beleza. Um belo dia, subi a escada rolante. Toda quinta-feira tinha um cara que imitava o Elvis, né? E era sensacional, o cara era muito bom. E aí eu ficava lá uns 10, 15 minutos no almoço assistindo esse cara tocar um Elvis Presley. Via a galera que vendia sua arte logo ali na frente. Só que aquela passagem de rua, acho que, sei lá, boa parte do PIB passa ali, né? Tem muita gente importante, muita gente de grana que passava ali naquela época. Não era na Faria Lima e tudo mais, era a Paulista que era aonde pegava. E um dia, cara, subi essa escada, fiquei olhando o cara imitando o Elvis, travou. Sabe quando aqueles filmes que desce a mulher bonita da escada e trava tudo, fica em slow motion? Deu esse bug em mim, todo mundo junto na Paulista, travei e falei, preciso sair daqui. Primeira coisa de tudo, eu preciso sair daqui. Do nada, assim do nada. Olhando tudo isso, falei, cara, isso aqui é uma loucura, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí voltei pra agência bancária, comecei a olhar o computador e tal, e os clientes eram rotinas, né? Era problemas rotineiros dos clientes. Era o cartão de crédito X, a rentabilidade estava muito baixa ou muito alta. Eram problemas rotineiros. Eu falei, cara, por que eu tô aqui, né? Eu tinha um sonho muito grande de estar no banco. Eu cheguei no auge porque eu tinha 22, 23 anos de idade, com um terno, sendo preparado para assumir uma agência, eu não tinha assumido a agência com entidade. Então eu fui para a FGV fazer um MBA, o Itaú aprovando, porque não dá para me promover por idade. Então eu tava bombando, era meta atrás de meta, agindo naturalmente. De novo, viver dessa forma mais inspirada e etc., eu não tinha aquela paranoia de meta que normalmente o gerente de banco tem. Putz, eu preciso vender, eu preciso ligar, acabou o mês, puta, eu vou pro próximo. Eu nunca tive isso.
Eu nunca tive essas loucuras de burnout, síndrome do pânico, ansiedade, nada disso. Cara, sensacional todo dia trabalhando. Mas esse dia me deu essa loucura e falei, cara, não quero mais. Eu acho que eu consigo fazer uma situação muito mais prazerosa e na cidade que eu moro, em Jundiaí. Eu quero voltar para Jundiaí e vou atender as pessoas. Porque em determinado momento dessa migração de uma agência para outra, eu tive os meus clientes e empresas órfãos, porque eu era um dos poucos, ou talvez um dos únicos, que abraçava a causa do cliente e empresa. Imagina só, a maquininha parou de funcionar. O que o cara faz? Liga lá na Redcar, na antiga Redcar. Aí fala, não, o que aconteceu? Qual que foi o horário? Você tem o código do erro? Ou esse erro eu já aprendi. Você vai lá e digita tal número na maquininha. Você já fazia até a manutenção online ali pro cara. O cara pegava e me adorava. E aí eu fui pro Personalité, atendia os principais empresários do Brasil, mas sempre também a depender do patrimônio amparado pela corretora ou por um outro consultor. Porque a patrimônio acima de 10 milhões tinha que ser essa movimentação. Aí eu olhei e falei, cara, não, pô, eu quero fazer do jeito Guilherme Cunha de ser e não no meio dessa loucura, porque, de novo, era muito discrepante as pessoas visivelmente, financeiramente dizendo, e o propósito delas, e o cara mais feliz da Paulista aquele dia, chuta quem era? Você. O cara do Elvis. E eu imagino, eu tava entrando na loucura. Eu tava na loucura. Porque eu achei que você estava ali descobrindo um outro caminho, entendeu? Tinha encontrado ali. O cara do Elvis, ele tava sorrindo, todo mundo tava muito bravo. Todo mundo tava andando, tava indo pro lado A, pro lado B, por obrigação. O cara tava ali porque ele queria. Isso, ele tava muito feliz. Eu falei, cara, não, tchau, vou embora. Tanto que minha saída do banco foi muito esquisita. Eu não deixavam pedir a conta. Porque daí eu falei assim, ó, qual que é o próximo que você tem que... Você trabalha CLT. O que você tem que fazer? Pedir a conta. E o meu Pedro Mota, esse cara é sensacional, hoje tá no BTG Pactual. Eu cheguei, Pedro, preciso sair. Era o seu chefe? É. Eu cheguei da agência ali. Falei, Pedro, preciso pedir a conta. E deu risada. Pô, o cara tá maluco? Você não pode e tal, né? Você tá no Personalité, carregamento. Eu falei, não, você não entendeu. Eu vou embora. Preciso pedir a conta. Como é que eu faço? Mas foi nesse mesmo dia? No mesmo dia. Daí ele achou que eu tava zoando. Ele falou, cara, você não pode. Pega aí, você tá indo bem. Você já era casado, alguma coisa? Não. Mas você chegou a falar com seus pais? Chegou a avisar alguém e falou, ó, vou pedir a conta do Itaú? Não. Fui. Mandei bala. Terminou de almoçar ou não? Tava almoçado. Tá tudo bem. Não tava com fome. Aí, pô, nessa vai, nessa vem, eu demorei uns 10 dias. Porque todo mundo achava que eu ia para outro banco. Porque a gente atendia toda a diretoria, vice-presidência do Safra. Existia uma movimentação que eles recebiam uma determinada bonificação no Itaú. Então todo mundo achou que eu ia pro Safra, achou que eu ia fazer esse movimento. Eu falei, cara, entenda uma coisa. Eu só quero parar de trabalhar e vou montar uma consultoria. Aí todo mundo olhou, achando que eu tava ficando louco. Falei, não, é isso aí. Consegui. Depois de 10 dias, o último dia eu tava já sem terno. Tava assim. Já tava sem terno. Falei, pô, não quero mais. Aí conseguiram me desligar. Aí voltei pra Jundiaí. Olha que loucura, né? Peguei e falei assim, vou começar. Preciso de um sócio. Porque, pô, sozinho, ninguém consegue nada fazer sozinho. Preciso de um sócio. Peguei um antigo chefe meu, da parte de empresas, liguei pra ele. Quando você pede a conta, descobri que você não ganha nada, né? Se você fosse mandado embora sendo CLT, você tinha os benefícios mais 40%, né? Aí peguei e pedi... Descobriu do pior jeito, né? Eu falei, caraca, velho, que esquisito, não tem mais dinheiro, né? Entrando rotineiramente. Peguei o cartão de crédito, a gente alugou 17 metros quadrados dentro do Mercadão da cidade. Peguei o cartão de crédito, comprei mesa, cadeira... uns computador massa lá pra ficar chique pra caramba, uma máquina Nespresso, tinta azul e uma tinta branca. Aí eu e o Michel, que é meu primeiro sócio, começamos a pintar a parede, escrevemos o importante é estar inspirado no fundo e começamos o Conecta nessa loucura de atender esses primeiros clientes que me ligavam todo dia, órfãos de atendimento, comecei a atender os empresários e o primeiro cliente realmente foi dentro de um shopping no dia que chegou o cartão de visita. O cara falou assim, ó, preciso de tal serviço. Tirei o cartão de visita, o primeiro, falei assim, ó, cheque, tá aqui. Acabei de sair do banco e tô com a empresa. E escalonou muito rápido, foi muito rápido. O Conecta nasceu e começou a ter um faturamento e quantidade de clientes significativo muito rápido.
Ô Gui, e uma dúvida que surgiu agora pra mim. E o que que você acha que faz os seus clientes do Conecta, os seus amigos até do Conecta, que as pessoas são muito próximas de você, continuarem acompanhando o seu trabalho e sendo seus clientes? Porque muitos podem dizer, ó, observando o Gui, assim como o Gui observou com base na própria experiência, ele aprendeu. E por que que eu que também estou aprendendo com o Gui, ou até algumas pessoas que sentem que já aprenderam com você, a gente todos os dias recebe vários ouvintes da rádio, por exemplo, falando, aprendi com o pai Gui, fui atrás da dele e me dei bem também. Por que que faz essas pessoas continuarem sendo seus clientes? Eu não faço relacionamento comercial. Acho que o relacionamento comercial quebra muito rápido. Concorrência é forte, né? Então, se eu faço um relacionamento comercial, eu vou perder. Tem grandes players muito melhor do que eu, muito mais endinheirado do que eu. Então, o marketing é melhor, o cara consegue mandar uma cesta de Natal, né, pro cliente, consegue fazer uma experiência maior. Eu acabo fazendo um relacionamento de amizade. Então, você pode ver que, apesar de ter um serviço escalonado, eu não deixo ninguém no vácuo. Eu tento ao máximo pegar, se o cara precisar abrir um Zoom 3 da manhã, já atendi nego 3 da manhã, já atendi cliente às 3 horas da manhã, porque eu precisava, atendia médico. Eu vou falar pra ele que eu vou atender das 9 às 18? Ele vai cancelar o serviço, porque ele não vai conseguir usufruir. Então é 3 da manhã, se for necessário, eu vou lá e faço. Então acho que é por isso que acabou sendo um pouco mais diferenciado do que os demais. Porque se você pegar o que as outras empresas fazem, semelhante ao Conecta ou idêntico ao Conecta, existem grandes empresas. Só que eu cobro um pouco mais caro, vamos pensar dessa forma, esses serviços mais exclusivos eu cobro um pouco mais caro, mas eu entrego. Então eu nunca posso ter uma quebra de expectativa com o cliente. Então, por isso que eu pego e gero esse relacionamento muito mais de amizade. Se o cara quer aprender bolsa, eu ensino do mesmo jeito que a primeira pessoa que aprendeu comigo, que é o Vitor, que é meu sócio. Senta aqui do meu lado. Ou pega o vídeo aqui, ouça o que eu estou falando, mas tire todas as suas dúvidas. Coisa que as outras empresas não fazem. Põe um vídeo gravado lá, o cara já é famoso. Põe um vídeo gravado, se o cara entendeu, beleza. Se ele não entendeu, o problema é dele. Acontece muito disso. Eu já fico... você não tem um curso gravado meu. Porque eu não vejo sentido. O cara você vai aprender medicina com um curso gravado? Né? Você vai aprender bolsa com um curso gravado? Eu não gosto. Então, ó, senta aqui do meu lado. Ó, tá vendo a barrinha? Você vai ter que ficar viciado nesse negócio aqui. Não adianta você achar que vai ser fácil. Você vai ter que ver a barrinha subir e descer. Olha, essa é a extremidade. É aqui que clica. Então, as pessoas se sentem muito acolhidas. E essa é a verdade, né? Então, quando eu paro para atender alguém, deixa o celular de lado, deixa tudo de lado, você vai aprender. E aí o cara aprende. A pessoa aprende do outro lado. Então, não tem quebra de expectativa, o serviço foi concluído, e aí tudo que a gente vai criando adicional, as pessoas vão consumindo porque faz sentido para ela. E no fim das contas, aquele sonho de ser professor acaba sendo concretizado também, né? É isso. Eu acho que um dia eu vou terminar na faculdade, cara. Eu acho que se você perguntar assim, ó, onde é que você vai estar daqui a uns 20 anos? Eu provavelmente estou numa faculdade aí, ensinando bolsa, mercado de capitais, como empreender, alguma coisa dessa loucura. Eu acho que vai ser a aposentadoria de Guilherme Cunha. Demais. Você faz o Conecta, dá certo lá em Jundiaí, para quem tá acompanhando a gente aqui que é de outro estado, ou eventualmente até de outro país. Jundiaí fica aqui no interior de São Paulo, mais ou menos o quê? 1 hora de carro? Não dá uma hora, 40 né? minutos. É rápido, é bem perto, tem uma cidade maravilhosa. Eu adoro Jundiaí, alguns amigos meus moram lá, já se casaram lá, enfim. Você gosta de Jundiaí? Imagina, não saio de lá por nada. É bonita eu fiz adoro a cidade. Um nômade rápido de 1 ano e já voltei muito forte. Ô Gui, e aí como que o Conecta começa a fazer parcerias com outras empresas? Porque você falou da Atom, agora você está aqui no TC. Como que você vai, assim, a partir do Conecta, com a base de clientes que você tem, conseguindo essas parcerias, essas outras experiências? Como que você começou a pensar nisso? Pergunta ótima. Quando eu comecei o Conecta, eu não sabia o que ia fazer, na verdade. Então, tanto que o Pedro falou assim, ó, o Pedro Mota do banco, me entrega o business plan. Falei, cara, não tenho, né? Eu só quero fazer, mas eu não tenho business plan. Então, eu comecei a entender a demanda dos meus clientes, dos meus futuros clientes. Então, o que eles pediam, eu fazia. Então, Gui, eu tô com essa dificuldade aqui nessa maquininha. Beleza, vamos lá atender. Gui, tem esse dinheiro para investir. Vamos lá entender. Gui, putz, não tô conseguindo abrir conta bancária. Vamos lá entender e vamos abrir uma conta bancária. Gui, putz, aí eu fiz uma pergunta para uma meia dúzia de empresário que eu atendia. Você sabe como é que tá a sua contabilidade? A minha contadora há 40, 50 anos. Sabe como é que tá a contabilidade? Não. Então como é que você é empresário? Aí eu fui lá e montei uma contabilidade.
Minha mãe tava se aposentando. Ô, mãe, desculpa, viu? Mas a mãe tava se aposentando. Eu falei, não, bora fazer uma contabilidade, tem cliente. Então a gente foi atendendo a demanda de todo mundo, de acordo com os pedidos dela, até com que, ó que loucura, né? Quando a gente acertou a mão na bolsa, eu e o Vitor, a gente acertou a mão, mas acertou a mão para ficar milionário com pouco. A gente foi na Infomoney dar uma entrevista. Caiu na boca do povo, a Paula Barra, que passou pelo TC. Sim. Tinha um canal dela na Infomoney chamado Você Trader e inaugurou com a gente. E aí a gente foi contar um pouco da nossa história de um formato mais reduzido, contar desses trades que a gente fez e abrir um clube de investimento. Você entendeu a loucura? Então, assim, eu nem sabia que era clube, mas abrimos um clube até a pedido da XP. Porque a gente fez uma entrevista na Infomoney, a gente começou a comprar carro importado, começou a montar escritório, o povo falou, tá lavando dinheiro esse menino aí. Aí a Infomoney falou, não, ele tá pegando bolsa. E aí todo mundo falou, cara, eu quero aprender bolsa, quero que você me ensine bolsa e eu pego meu dinheiro. Até que um cara chegou com 20 mil reais em espécie, a gente falou, vou ser preso. Chegou com Tá maluco? uma maleta. Não, para, Isso era em que ano? Preciso resolver essa bigode. 2017. É um perigo, hein? Nossa. Maleta de dinheiro em É, 2017. falei, tá maluco. Aí batemos na porta da XP, né? Falei, pô, a gente, do grupo ali, falei, pô, a gente foi na Infomoney, acho que deu um problema aqui, que eu tô com muita gente com dinheiro, e as pessoas querem que a gente comece a ajudar elas. Aí montou um clube de investimento, tanto que daí na outra reportagem a gente fala assim, a gente vai abrir um clube com 500 mil reais, que é o que a gente via entre os amigos, entre os clientes já do Conect e tudo mais, e abriu com mais de 1 milhão. Aí eu falei, meu Deus, velho, 1 milhão aqui pra gente fazer o que quiser na bolsa, que bom, né? E aí começou a crescer, chegou, aí tem limitação de 50 pessoas, um clube de investimento, montou um segundo, montou um terceiro, aí eu vi que eu tinha 150 clientes, 12 milhões de reais em clube de investimento. Eu falei, cara, eu preciso abrir um fundo. Porque, de novo, a necessidade do cliente. Conecta era... O que é o Conecta, na verdade? Conecta pessoas e serviços para atender a comunidade. Esse é o meu sentimento quando eu fundei o Conecta, e o importante é estar inspirado. Então, vamos conectar pessoas, profissionais, certificações, serviços e atende a demanda. Preciso de um fundo. Não dava mais para replicar na mesma velocidade 3 clubes de investimentos 12 milhões de reais. E aí eu só atendia cliente, eu não estava atendendo empresa. Eu usava a XP para ter o clube, né? E tinha os meus sistemas de contabilidade e de consultoria. Até com que eu comecei a tentar abrir um fundo. Aí eu vi que eu não era ninguém de verdade, né? Porque, cara, você liga numa asset aqui em São Paulo e você fala que você tem 12 milhões de reais, ela não fala com você. Ela não atende você. Ela despacha e vida que segue. É pouco dinheiro. É pouquíssimo dinheiro. Os fundos têm milhões, muitos deles já têm bilhões de reais sob custódia. 12 milhões, para mim, era muito dinheiro. E aí, nas ligações que eu comecei a fazer, eu vi que não era nada. Mas eu já tinha uma equipe de umas 8, 9 pessoas para poder gerenciar tudo isso. Aí eu falei, cara, eu vou pro interior. As pessoas conseguem me entender melhor, acho. Elas vão conseguir me ouvir melhor, né? Aí eu comecei a procurar asset no interior, não tinha, né? Tudo concentrado no Rio, São Paulo. E aí achei uma em Sorocaba, chamada Touché Asset. Falei, vou ligar lá na Touché Asset. Aí liguei, uma mulher ousada atendeu e falou assim, Carol Pfeiffer, boa tarde. Falei, Guilherme Cunha, boa tarde. Oxe, tá maluco? E aí foi quando começou os atendimentos para a empresa. Aí eu entendi que eu podia fazer um negócio legal, mas eu não escalonava. Eu não sou esse cara do marketing, né? Eu não sou esse cara que, vambora, arrasta pra cima. Eu não sou essa pessoa. E aí eu conheci a Carol Pfeiffer, que é do irmão dela, né? Touché Asset. Expliquei o case e ela me entendeu de um jeito diferente, né? Que falei, Carol, tô com 3 clubes, 12 milhões, preciso abrir um fundo. De onde você é? Jundiaí, vem pra Sorocaba. Fomos pra Sorocaba, ela viu que eu era, né, verdadeiro, viu ali a entrevista e tudo mais, falando, você tem que dar aula. Tem que gerir dinheiro dos outros. Ela te falou isso? É, bucha, tá com bucha na mão, né? E é real, né? Cliente, não era gestor, não tem CGA, era só clube, então para montar o fundo, entendi da CGA, comecei a entender o lance da gestão, falei, tinha uma empresa de educação, você seria um bom professor. Falei, nada, nunca tinha ensinado ninguém, era eu e o Vitor ali aprendendo juntos e operando, e aí quando eu vi, eu tava dando aula, cara, eu tava dando aula na Atom, aí eu entendi... é dela? Isso. Que ela é a CEO lá da companhia, comecei a dar aula na Atom,
milhares de alunos. Eu formei mais de 4 mil e poucos alunos, quase 5 mil alunos de emissão de nota, sem contar as mentorias e etc. E aí começou a atender as empresas. Aí o Conecta virou uma empresa para atender outras empresas do mercado financeiro. Então, atendi a Atom, a gente foi influencer da Necton, então, abre a conta na Necton, todo fim de vídeo e etc. Comecei a fazer essas parcerias até que um belo dia eu liguei para uma das contribuidoras aqui do TC e falei assim, quero ir para o TC. Como é que eu faço para ir para o TC? Porque eu estava com uma demanda de dando curso, muita gente ligando no Conecta que queria fazer um curso 2, a pós-graduação do curso, porque o cara não estava mais entendendo. De novo, muda muito rápido, muda todo dia. Então, se você fez o curso comigo em... é muito bom você ouvir. Se você fez o curso comigo em 2019 a gente dobrou o capital de novo. Em 2019, a gente tinha uma casa de pesquisa chamada Recomendações. Era eu e Carol Pfeiffer, donos dessa empresa. E esse research dobrou o dinheiro das pessoas em 2019. Bom marketing. Foi fácil, não foi nada extraordinário. Mas deu 109%. Mas conseguiu surfar a onda, né? Porra, muita gente não conseguiu. E aí, entregamos esse resultado. Me perdi, inclusive. Que você estava falando que você, aí com a Carol Pfeiffer, né, teve esse projeto, né, que conseguiu dobrar o capital das pessoas que você tinha investido. E aí, se o cara fez o curso nesse 2019, nesse mercado, hoje ele não tá ganhando dinheiro. A estratégia é diferente. Mudou. A estratégia mudou. E aí, muita gente... a gente formou muita gente quando? 2020. Pandemia, todo mundo querendo renda extra, tal. Foi quando a gente... Selic bem baixinha, né? Nossa, deu um boom. Aí o cara fez o curso lá comigo, 2021, como é que ficou o mercado? Era outra coisa. Totalmente diferente. Aí o cara querendo a pós-graduação do curso. O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer aqui? Curso atrás de curso, mês atrás de mês, curso atrás de curso. Eu falei, não, eu preciso pegar essas pessoas que aprenderam a base com o Guilherme Cunha e fazer alguma coisa para que elas consigam me ouvir rotineiramente dizendo. E o Conecta não tem tecnologia. Né? Eu nunca fui, de novo, impulsionar uma publicação e chegar para milhares de pessoas e vender alguma coisa. Fiz isso pela Atom. E aí, quando eu vi que eu precisava de tecnologia, fui, TC. Vamos pro TC. E aí eu comecei a criar esse relacionamento até chegar ao TC. E como é que você aprimorou, assim, com o passar da sua carreira, passando por todas essas atuações que você citou aqui agora para todo mundo, como é que você aprimorou o seu trade, as suas operações? Ou seja, se uma pessoa que está ouvindo aqui agora a gente, eu só tenho dinheiro em renda fixa, eu só opero ações, eu já opero day trade, até chegar no famoso scalping que você tanto fala todos os dias, como é que você lima essa faca, como é que você amola ela diariamente com todas essas diversidades que acontecem no mercado? Eu acho que... Acho não, né? A estatística da FGV, ela é 100% correta. Para quem não sabe como ela foi feita na B3 com as notas de corretagem. Por isso que não te entrevistaram. Porque sempre tem aquele cara sarcástico, né? Não me entrevistou. Eu sou um trader vencedor. Não, é as notas de corretagem. Só que as pessoas começam pelo fim. Você chegar no dólar, para operar dólar, fazer scalping, esse é o fim da sua carreira de aprendizado. Você precisa aprender economia básica, o renda fixa, o renda variável, análise de ações, comprar uma ação para longo prazo, brincar uma vez no day trade de ações, aí conhecer o mercado de futuros. O que as pessoas querem fazer? Vou no mercado de futuros, tem aí, dá dinheiro. Alavancado, clicou aqui, saiu ali, você ganha 100, 500, R$1.000, às vezes numa única operação. Então, eu fui um cara que começou pelo começo, pelas certificações, pelo banco, pela assessoria, pela consultoria de investimentos. Então, eu fui aprendendo do começo. E aí, por isso que quando eu cheguei na Atom e jogou na minha cara o dólar, foi uma paixão à primeira vista, porque era a junção de todo o conhecimento que eu tinha anterior num mecanismo, numa ferramenta, que quando eu comecei Bolsa de Valores não tinha o Profit. Não tinha acesso à informação na internet, do jeito que é hoje, era muito mais difícil. Aí quando eu vi o Profit na Atom e vi o dólar, falei, esse negócio é muito fácil. Materializou o resultado do seu esforço. Porque, de fazer um negócio suado num aplicativo de um home broker, etc., me apresentou o Profit, e nós já tínhamos todo o conhecimento, foi muito mais fácil. Então, acho que o investidor, ou até mesmo o especulador, não dá para ele começar com um day trade scalp. Isso é um crime. É um crime, o cara vai perder dinheiro. Ele vai entrar numa vontade muito grande. A maior traiçoeiro, que é o dólar, parece que é muito fácil. Já pegou dólar?
Eu nunca. Já pegou dólar? Não. É viciante e parece que é muito fácil. Porque fica andando dinheiro pra cima e dinheiro pra baixo, parece um mecanismo de um videogame. Aí você fala assim, pô, é fácil. E a técnica é fácil. Esse é o X da questão. Se um dia você for fazer um curso comigo, você fala assim, não é possível que é tão fácil a técnica assim. É ridículo de fácil. O problema é o ego. Você fazer o fácil todos os dias. Você fazer o fácil todos os dias é a coisa mais difícil do day trade. E aí o cara não sabe nada de economia, não sabe nada de guerra, ele não sabe nada de política, ele não sabe nada de juros, ele não sabe como se comporta uma renda fixa, a importância de hoje de manhã você vê um IPCA 15, que tudo isso vai movimentar a economia e o câmbio. Aí ele pega a plataforma e vai clicar. Ele só vai olhar um indicador, um Fibonacci, que é o bebê abandonado na ilha com a bandeira sem o mastro. Ele vai começar a estudar um monte de coisa nos livros e vai perder dinheiro. Então, o mecanismo porque como eu me profissionalizei, estudando do começo. Então, a pernada é longa. Eu falo que ninguém fica bom antes de 2 anos, 2 anos e meio. Eu só perdi dinheiro nos 2 primeiros anos, né? Ganhar, é o que todo mundo ouve. Ganha um mês, perde tudo no outro. Ganha 5 dias, perde tudo no sexto. Eu fiz isso por 2 anos, mesmo já sabendo da macroeconomia, juros e etc. Então é um jeito de inspirar as pessoas ou não, porque é uma pernada de pelo menos uns 2 aninhos, mas vale a pena. Eu acho que o que eu ganho hoje, no ano, eu acho que nenhuma outra profissão eu conseguiria fazer. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Olha, a conversa tá passando rápido, tem um monte de coisa aqui ainda pra falar. Vamos aí tentar terminar em uns 10 minutos. Isso, eu falei que ia demorar 10 horas, vocês não acreditaram. Então, ó, a água também já tá acabando. Pô, tá acabando porque estamos falando bastante, muita coisa legal. Obrigado a você que tá aí acompanhando a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Legal demais essa conversa aqui com o Gui Cunha, tá valendo muito a pena. E como a hora também não tá ajudando a gente, né? O relógio não para, qualquer coisa a gente tem que fazer a parte 2, hein? A continuação. Bora. E eu queria, na verdade, eu tinha uma pergunta separada aqui para mais essa reta final. Você já chegou a dar um mini spoilerzinho assim, mas eu acho que ainda vale. Pensando no ativo Gui Cunha, para daqui para frente, pro longo prazo, qual é a resistência que você quer quebrar? Você chegou a adiantar que você se vê como um professor, mas assim, pensando em metas, em resistências que você quer furar, quais seriam elas? Sensacional, boa eu pergunta, acho hein? que, né, bonito, profundo, faz você refletir, né? Eu vejo que tem que ter uma missão, né? Eu acho que a partir do momento que eu entregar um conteúdo que as pessoas consigam replicar do jeito que eu replico, matei a jogada. Então hoje, olha que loucura, né? Mais de 4 mil alunos formados, a gente tem um produto com 400 e poucas pessoas aqui dentro do TC, então a gente fala de 10% dessa população, e tem um relacionamento oficialmente próximo dentro de possibilidades de conversar, encontrar, e as pessoas fazem o que eu faço, são umas 30 pessoas. Difícil, cara. Passar 4 mil para 30 conseguir fazer exatamente o que você faz é muito difícil. Então eu vejo que quando eu conseguir chegar numa métrica que, independente se você é insistente, egocêntrico, você procura trade, você não é obediente, você não faz nada que a gente está falando para você fazer, mas o conhecimento chegar e for revertido em uma métrica vencedora para mais pessoas, eu paro. Então eu estou na busca, o D2 está na busca da batida perfeita, o Guilherme está em busca de como replicar esse movimento do formato perfeito. Estamos chegando muito perto, porque hoje, eu tinha falado para você, era 4 mil alunos e muita gente perdida. Hoje são 400 e poucas pessoas dentro da comunidade ali no Hub, pouquíssimas pessoas perdidas. As pessoas não estão perdidas mais pelo lance da estratégia, porque as estratégias que elas estavam fazendo eram mais complexas. Elas estão pegando estratégias mais simples, a gente está cuidando da mente delas. Porque o trade tem essa, né? Você pega a plataforma, você pega uma estratégia, você vai embora. Mas quando começa a dar muito certo, começa a dar muito errado, que é o problema. E aí, então, a gente está criando esse movimento delas conseguirem chegar dentro de um app, onde hoje é o Guilherme, amanhã pode ser o Vinícius, pode ser o Leonardo, pode ser qualquer pessoa falando da mesma estratégia que eu estou falando e dá certo. Hoje eu vejo que se eu saio daquela comunidade, fica ruim. Perde o direcionamento, as pessoas começam a bugar. Eu não posso pegar férias. Se a gente for para pensar, nas férias eu faço o morning call, o princípio básico das coisas ali e dos pontos eu tenho que fazer, senão as pessoas morrem. Olha que loucura, quem faz os pontos é o Bruno, não sou eu.
É um analista quem faz ali, o Bruno, eu pego e replico, mas eu replico de um jeito mais fácil das pessoas entenderem o que fazer com aquela informação. Então, daqui a pouco, mais pessoas vão estar entendendo o formato que eu estou falando, replicando, eu consigo encerrar essa minha missão de bolsa de valores. Esse é seu stop. Matei a jogada. Pô, tem 1.000 pessoas dentro de algum lugar. Essas 1.000 pessoas conseguem replicar isso para outras pessoas. Eu venci. Eu consegui entender um negócio que é muito difícil, que é o câmbio, replicar isso para mais de 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas estão fazendo X de dinheiro, que é muito dinheiro, independente do que você está fazendo. Ninguém está ganhando menos que 2, 3 mil ali. Que loucura, o salário mínimo do país é 1.000 e poucos reais. Então a gente está fazendo um processo que as pessoas que menos têm dinheiro e tá seguindo, tá ganhando 3, 4 salários mínimos. Pô, sensacional. E tem gente lá fazendo já casa de 1 milhão. Que eu recebi essa mensagem, eu fiquei extraordinário, cara. Faz um ano do TC, tem gente fazendo quase R$1 milhão com essas estratégias. E aí eu encerro essa parte mais de educação, mas que nem eu falei, eu vou estar numa faculdade ali com a minha barriga 2 vezes maior, barriga de paizão. Uma pessoa sem barriga é uma pessoa sem história. Uma barriga ali maior, e explicando, acho que o princípio básico daí, não de bolsa, porque daí de bolsa vai ter muitos professores melhores do que eu daqui a alguns anos, mas eu acho que esse mindset do empreendedor, do não dinheiro, o importante é estar inspirado. Trazer essas novas pessoas, esses novos alunos, né, de uma formação acadêmica, iniciarem os seus empreendimentos do formato certo. Porque ensinar a pessoa a investir do formato certo é muito difícil. Porque você pega todas as idades possíveis, o cara não vai querer aprender renda fixa, é chato. O cara vai aprender a falar sobre CDB, tal, para depois chegar no day trade, ele não quer. Mas numa faculdade, talvez ali, você tendo uma aula de empreendedorismo e mostrando que em 18 meses, mais de 60% das empresas quebram, é por erro administrativo, porque quer dinheiro. A toda hora tá abrindo empresa por dinheiro. E, o Conecta demorou pelo menos 3 anos para chegar num nível que dava dinheiro de verdade, dava algum dinheiro. Eu poderia ter fechado o Conecta. Se fosse em meios tradicionais, eu teria fechado o Conecta em 2018, que eu estava bem no trade, mas a empresa dava 0 a 0 e não estaria aqui hoje. Então eu seria mais um. Tem vários brasileiros assim, cara. Tá dentro de casa, em frente ao computador, ganhando dinheiros estratosféricos, no anonimato. Conheço um menino hoje que ele tem 21 anos de idade, que ele fez R$5 milhões em 2020, na pandemia. No quarto dele, ninguém conhece ele. Então, assim, eu poderia ter sido esse cara, mas será que era isso que eu queria? Não. Então, acho que é o trazer o conhecimento para mais pessoas mediante esse fluxo. Demais. É a melhor maneira da gente encerrar nossa conversa aqui. Mas antes de encerrar a conversa, 2 perguntas em relação... A gente falou muito sobre a sua trajetória, né? E eu acho que as pessoas que já te conhecem, e muita gente te conhece, depois desse podcast, depois dessa nossa conversa, sabe como você chegou até aqui agora, né? E isso é muito importante também, é um dos objetivos do Voices. É mostrar a trajetória de uma pessoa, de uma voz relevante do mercado financeiro, que a gente conhece os racionais de investimento, mas a gente mostra como que esses racionais, como que essa trajetória foi sendo construída pouco a pouco. Mas não posso encerrar aqui sem falar sobre 2 pontos mais factuais aqui, que tenho certeza que tem muita gente acompanhando também a nossa conversa com o intuito de saber, querem conhecer o seu racional a respeito da eleição. Tá chegando, outubro tá aí, e é claro que a eleição presidencial tem um impacto direto no mercado de capital do país, não tem jeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando, inclusive na TC Rádio, que ganha Lula, ganha Bolsonaro, a bolsa sobe. Você faz parte desse grupo que acredita nessa vertente, nesse viés? Certamente. A bolsa sobe e num contexto geral. O problema maior na estatal. Então, assim, quando a gente fala de Lula, a gente fragiliza um pouco mais, principalmente a Petrobras. Então, se a gente fizer uma retrospectiva de como é que foi na gestão, a gente viu esse papel ir para R$ 4,16. Eu comprei. A R$ 4,17 um dia, eu digitei PTR4, estava nesse valor. Foi quando a gente teve, na época da Dilma, a primeira vez que uma empresa SA brasileira não teve um balanço auditado. Putz, estava ruim, estava esquisito. Então, é do PT, essa gestão. Então, de novo, estou partidário aqui, mas trazendo o que vai acontecer se o Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 ganha. A bolsa sobe. Mas Petrobras, em específico, fica bem fraquejado. Não é essa alegria que a gente vê hoje de distribuição de recorde de dividendos e etc. Se o Bolsonaro ganha, a bolsa sobe, eu acredito que numa intensidade um pouco maior,
no curto prazo de tempo, porque vai puxar Petro, vai puxar as estatais como um todo, vai trazer uma consistência melhor. Porque quando a gente fala da gestão, vou dar minha opinião, tá? Quando a gente fala da gestão Bolsonaro, muita gente não gosta. Não gosta pelo ato dele ter falado como ele falou, por ele ter tido uma pandemia para segurar no peito e o posicionamento não foi um dos mais bonitos de a gente assistir na televisão. Mas a equipe econômica não tem o que falar. Não tem o que falar. Deu certo no dólar, no swap cambial, deu certo na arrecadação, deu certo na distribuição da renda do jeito que precisava nos estímulos. A gente poderia estar vivendo situações que os nossos vizinhos estão vivendo. Superinflação descontrolada, câmbio totalmente desvalorizado. A gente poderia estar vivendo uma situação econômica extremamente precária, que não é essa a realidade. Ah, Gui, você está falando que tá bom? Tá falando por você. Não, não é isso. É dados. É dados, cara. Digita na internet o quanto que tem de arrecadação, quanto que o país tem de dinheiro e a distribuição da renda, como é que foi feita. Isso é público. Então não dá para falar que foi ruim a parte econômica da coisa. Então, quando a gente fala de bolsa, a pergunta é, Bolsonaro ou Lula ganhou, a bolsa sobe? Economicamente sobe, porque a gestão de Lula também, economicamente, estava indo mais ou menos bem. Não dá pra falar que estava ruim. Né? A gente teve um problema ali na parte de Dilma e etc, mas a lembrança do brasileiro com o Luiz Inácio Lula da Silva é muito bom. É muito boa, são melhorias. Lembra, eu vou criar 1 milhão de empregos. Criou. Então, cumpriu algumas promessas, trouxe a Copa e a Olimpíada para o Brasil. O brasileiro, quando lembra, fala, cara, é bom. E economicamente também. Venceu, bolsa sobe. Eu acho que quem se prejudica diretamente com o Luiz Inácio Lula da Silva ganhando é Petrobras. Isso é indiscutível, porque da lembrança é dele, juntamente com o PT, num balanço não auditado, crime de responsabilidade fiscal, Petrobras a R$ 4,16 a mínima daquele ano. E aí a gente vê hoje uma Petrobras diferente, tudo bem que são épocas diferentes, mas um caixa gigantesco. Os 2 últimos resultados trimestrais são os 2 maiores balanços de uma SA, né, pagando dividendos extraordinários, e aí é muito ruim quando você tem um presidente que fala muito. Não sei se vocês já viram isso, mas perguntaram pro Bolsonaro por que a Petrobras está dando tanto dinheiro. Ele falou assim, ó, é porque ninguém roubou. Aí você fala, nossa. Então, acho que a eleição em 2022 ela é histórica, fez muito menos preço na Bolsa do que as anteriores, na verdade. Em 2018, a Bolsa, a 50, 49 pregões que nem era hoje, estava muito mais volátil, muito mais incerto. As pessoas estavam muito mais panicadas com Bolsa de Valores. Estava paz, né? A gente vê que, inclusive, as eleições estão bem mais paz do que a gente poderia imaginar. E virou essa chave, acabou as eleições, é o movimento que vai empurrar a Bolsa no final do ano. A gente tem tradicionalmente um negócio chamado rush natalino. Uma movimentação da Bolsa, que é finalzinho de outubro, novembro e dezembro, a Bolsa dá uma pegada para janeiro ficar legal. E aí acabou a eleição esse ano, o rush natalino desse ano é o que vai arrumar para buscar as máximas e explodir a Bolsa. Você acredita, então, num presente de Natal aí? Muito forte. Muito forte. Porque 2021 andou de lado com a PEC dos precatórios, 2022 está andando de lado com a PEC kamikaze, PEC dos benefícios, PEC trader, né? Devia ter saído uma PEC trader. No chat do YouTube lá na rádio, muita gente pediu. Você que operou e está com menos 50% da carteira vai ganhar R$2.000 ali. Devia ter acontecido algo assim. Então a gente andou de lado os últimos 2 anos. E bolsa é ciclo, né? Então a gente vê o ciclo de muita alegria, o ciclo de meio caos, que foi a pandemia, andando de lado 2021 e 2022. 2023 ela sobe até, sei lá, se o Guilherme fosse candidato, Juliette, eu já falei pra você, Juliette, se a Juliette fosse candidata a presidente, ela ganhava, a bolsa subiria, porque é a virada de ciclo e o time econômico que vai ser colocado, e até onde está sendo dito, todo mundo tem um currículo muito bom e carrega o Brasil no peito. Quero agradecer demais aqui, olha, já foi pra lá de 1 hora a conversa, mas não tem jeito, tenho certeza que você tá acompanhando aí e tá gostando. Vou começar os agradecimentos aqui pelo meu parceiro Bruno Ascenso. A gente está trabalhando junto todos os dias no almoço de negócios. Você acompanha o trabalho do Bruno sempre na TC Rádio também. E nas nossas plataformas digitais. O Brunão trabalha comigo aí no multimídia, @TC Rádio Oficial e @TCMover no Instagram. Pô, Bruno, que estreia, hein? Valeu. Exatamente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo Gui, pra você também, pra toda a equipe aqui do Mover Voices. E vai ter mais ainda pela frente, né?
É um tchau, mas não é um adeus, né? Exatamente, é um até logo. Exatamente. É um até logo, Brunão. Volta aqui. Você que já está acostumado, né, com o nosso Mover Voice, sabe que a apresentação é sempre rotativa, né? Eu sempre estou aqui com um convidado externo. Hoje é de casa também, o nosso Gui Cunha, mas sempre tem um outro editor aqui da TC Rádio, um editor Mover, participando do Mover Voice. Ó, eu até abri aqui de novo, porque depois de toda essa conversa, deu para entender, né? Por que o significado de Guilherme, o nome, é protetor decidido ou protetor corajoso. Achei muito legal. Achei muito legal, Gui, a forma como você se preocupa, sempre se preocupou com os seus clientes desde a época do Itaú. Agora no Hub Conecta nem se fala. Dentro aqui também do Expresso da Manhã, da TC Rádio, do Almoço de Negócio. Você também é comentarista do Almoço. Muito legal. Parabéns pela trajetória, por cuidar tão bem assim das pessoas que realmente tem muitas dúvidas e às vezes não encontram as respostas e você olha com um olhar muito particular para cada uma delas. Parabéns, Gui, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, quero só falar mais uma que eu não posso esquecer dessa. Lógico. Eu fui diretor de relações com os investidores de uma companhia aberta, o meu salário era R$1, era só pela experiência. Porque eu via que quando eu dava curso de ações, eu banalizo isso, né? Ah, você estudou alguma coisa em livro, você vai dar aula, você não viveu. Então tá errado. E aí eu fazia uma movimentação no curso de ações que era o seguinte. Falei, cara, liga você sabia que tem como você ligar para RI? Se você comprou ação da Magazine Luiza, você consegue ligar no RI da Magazine Luiza e questionar alguma coisa. Não importa a quantidade de ações. E isso, não importa. Você pode ter uma ação fracionada, que hoje tá R$2 o papel, você gasta R$3 ali, vai com emolumentos e tudo mais, você consegue ligar para RI. E aí eu fazia, porque, rapidinho, pessoal, eu juro que é rápido. Não. Eu tive uma experiência, eu conheci a RI, sabe como? Perdendo muito dinheiro. Comprei uma empresa, comecei a perder dinheiro, comecei a ficar desesperado. Falei, meu Deus do céu, você tava perdendo R$16 mil na ação. Pra mim, naquela época, inclusive, era, nossa, o dinheiro do almoço da janta. Já. Aí eu fui digitar a empresa na internet pra pegar mais detalhes, porque não é possível que tá caindo tanto. Eu vi que tinha relações com os investidores, meti a marra. Nossa, eu liguei, parecia que eu era, sei lá, o Barsi, falando ali no RI. E a minha experiência, minha primeira experiência de ligar para um diretor de relações com os investidores foi incrível. Foi incrível, porque o cara, acho que não é convencional também no Brasil, principalmente. Aí o cara me acalmou, falou até onde ele podia, falou, cara, você não pode estar alavancado, ó, a empresa está passando aqui por esse movimento financeiro. E aí eu falei, cara, que legal, velho, olha o que está acontecendo com a empresa e olha esse canal, como é que as pessoas não sabem que podia ligar, né, para um RI. E aí no curso eu sempre falava, pô, por que você compra uma ação, né? E aí, pô, eu sempre falo cashback, compra uma ação de um produto que você usa, que você gosta, etc. E falava para ligar. Então o curso era noturno de ações, falava, amanhã vocês vão pegar o telefone, vão ligar para um RI, vocês vão falar como é que foi a experiência. E todo mundo metendo boca. Ah, não atende, papapá, etc. O cara não me respondeu, ou não respondeu nada que eu perguntei. Foi você RI. Eu preciso dar um jeito de ser relações com os investidores, porque não é possível que a área seja tão ruim assim. Aí eu consegui. Eu virei diretor de RI, ganhei R$1, porque eu fui pedir, falei, mano, deixa eu ser. Por favor. Eu vou fazer um trabalho sensacional. Me paga que seja R$1, porque já estava no estatuto, é público isso. Você vai lá nos Estados Invest, no TC, sei lá, você vai conseguir ver lá. R$1. Para que quando eu pudesse fazer o curso de ações, eu passar tudo que um RI pode falar e não pode falar. Então, de novo, tem que pesquisar com quem você vai aprender. Bolsa. Tem que pesquisar com quem você vai seguir. Bolsa. Né? Porque se você simplesmente for ouvir palavras bonitas, eu não sou um cara falando bonito. Eu zoo muito no curso. Você pega analista técnico, cara. Analista técnico que tá na vontade de falar bonito. Aqui acabou de romper uma LTA com expectativa de 75% de FIBO. Se você comprar cruzando a média, você fala, vou comprar. E aí dá errado. Aí eu falo assim, não, ó, você liga pro RI, pergunta como é que tá essa movimentação, essa expectativa e tudo mais, etc. Pega quanto é que tá o ROI, o endividamento e tudo mais. Aí você vê se a LTA tá compendo e tudo mais e manda marcha. E assim a gente conseguiu fazer com que mais de 4 mil pessoas aprendessem Bolsa de Valores. Assim o Conecta tá aqui dentro. Assim é uma parte da minha história. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela voz. Que é isso? Espetacular. Eu não sabia dessa história, que eu não sabia que você já tinha sido RI. Ainda mais RI por 2 anos. Nossa, Gui, que legal. Ó, tá vendo? O pessoal fala de skin in the game, né? Que é só comprar aquilo que fala que tá comprando. Não é só falar, né? Tá no jogo também. Quero ver quantas pessoas viraram RI para poder falar sobre como é essa função dentro das empresas. E é um profissional realmente muito importante. E pouquíssimas vezes eu, pela
pouca experiência que eu tenho, né? Trabalho com o mercado financeiro há cerca de 2 anos quando entrei no TC. Pouquíssimas vezes vi pessoas escrevendo no chat do YouTube lá na TC Rádio, ou mesmo pra gente no Fale com Âncora dentro da plataforma do TC, algo como, pô, procurei o RI o RI de determinada empresa e a experiência foi assim. Pouquíssimos investidores, eu acho que usam esse artifício, percorrem esse caminho que está à disposição de qualquer investidor. É isso. Mais uma aula, Gui. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Ah, foi demais, foi demais. Valeu, e eu quero Gui. agradecer, quero cumprimentar você que está aí do outro lado, investidor e investidora, que participou também dessa conversa, muito legal. Tenho certeza que tem muita gente do Hub Conecta acompanhando aqui. Um abraço para todo mundo aí do Conecta. Demais, hein? Demais a participação de todo mundo. Ó, o Mover Voices é um projeto semanal, todas as quintas-feiras, né? Você que está acompanhando aqui nessa transmissão inédita no YouTube, a gente tem uma transmissão nova aqui para você. E você que nos ouve pelo Spotify, por gentileza, pega aí esse link, compartilha em todos os seus grupos de WhatsApp, tá bom? Manda para todo mundo que você gosta, que você sabe que tem interesse por mercado financeiro. Tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente. O Mover Voices volta na próxima semana e eu conto com a audiência de todo mundo. Um grande abraço, até lá!